Boa noite a todos que estão nos assistindo aqui pelo Facebook. Eu não tenho certeza se vai conseguir a transmissão pelo YouTube, mas logo, logo eu já aviso vocês. É uma satisfação voltar aqui novamente nas redes sociais com as lives, um projeto que eu iniciei lá na metade do ano, em meio à pandemia, né, que nós estamos vivendo, uma forma de contribuir com a sociedade, prestando informação, esclarecimentos, de alguma forma também ajudando. E diversos assuntos passaram aí por essas lives, foram 19, 20 lives que eu fiz nesse período, e entre eles a gente tratou as questões também, de alguma forma indireta, né, da Covid, né, a Covid, a doença aí que está causando essa pandemia no mundo todo, e não é diferente aqui em Flores da Cunha. Então, o objetivo dessa live, nessa noite, é mais uma forma de ajudar nas informações para a população, para quem está nos acompanhando pelas redes sociais. A gente sabe que está tendo também divulgações pela rádio, pelo jornal, por diversos meios, né? A própria prefeitura, o hospital, através das suas redes, mas também é uma forma de contribuir falando diretamente com as pessoas que estão envolvidas, né no cuidado dessa pandemia aqui no nosso município, para saber o que está acontecendo. Também as pessoas, né, ao final a gente chegar a uma conclusão aí que precisamos muito, muito da parceria de todos. Eu quero agradecer imensamente aí o convite que vocês aceitaram, né, a Andréia Franciscato Vinhage, que é a diretora do Hospital Nossa Senhora de Fátima, de Flores, e também ao doutor Ezequiel Toscano, nosso médico também do hospital e diretor técnico do Hospital Nossa Senhora de Fátima. Boa noite e obrigada por terem aceito o convite. Andréia. Boa noite, Sil. Na verdade, em nome da direção do Hospital Fátima de Flores da Cunha, nós queremos agradecer o teu convite, essa oportunidade de estarmos aqui fazendo um momento de esclarecimento, que nem tu falaste, né? Então, agradecer também as pessoas que estão nos assistindo, né? Pela oportunidade de poder levar um pouquinho da realidade que a gente está vivendo dentro do nosso hospital, do único hospital da nossa cidade, que para nós é uma Isso. responsabilidade muito grande de estar aqui à frente neste momento da pandemia. Obrigada, Andréia. Doutor, boa noite. Boa noite. Também queria agradecer o convite de poder estar discutindo algumas coisas tão importantes assim e pertinentes à nossa saúde e à saúde do nosso município, e dizer que vai ser uma tarefa um pouco árdua, porque nós vamos ter que concorrer com um jogo importante do Grêmio, né? Simultaneamente. Pois é. Mas depois fica salvo, as pessoas também podem assistir. Importante dizer, né, que a situação que a gente está vivendo aqui nesses últimos dias é séria, é muito séria, é complicada mesmo, então por isso também me levou a fazer esse convite para o pessoal do hospital. E, posteriormente, a gente vai convidar também a Secretaria de Saúde para falar sobre isso, porque não é uma coisa que acabou, que está prestes a acabar, né? A gente está vivendo aí talvez num novo pico, alguns dizem que não é pico, que é só continuidade, mas que a gente está numa situação que aumentaram muito os números de casos aqui em Flores. O estado, pela primeira vez, está com bandeira preta em algumas regiões, e aqui também na nossa região, por 1/10, a gente não ficou na bandeira preta nesses últimos 14 dias. Então, a nossa preocupação é grande também, agora como futura representante, né, que o ano que vem vamos estar aí pensando também para os nossos munícipes de Flores da Cunha, o quanto a gente pode estar contribuindo e pensando juntos, né, em soluções, porque isso da pandemia não é que tem culpados, eu não entendo que seja qualquer pessoa culpada, né, por estar acontecendo um aumento de casos. No início culpavam os idosos, agora culpam os jovens, porque cada um é responsável por si e pelo que está acontecendo, né? Então, eu não vejo assim que dá para culpar Estado, governo, essas coisas, porque é uma responsabilidade de todos, né? Não é só de algumas pessoas. Então, eu queria pedir para a Andréia, né, começar falando com nós um pouquinho de como está essa situação em Flores, em números, né, essa retrospectiva que a gente vive aí desde março, que parece que nesse momento, então, se agravou muito, né, Andréia, pelo número elevado de casos,
A gente não sabe também se é porque se está testando muito mais que lá no início, mas que os hospitais, a rede hospitalar, ela está sobrecarregada. Além do que, os profissionais estão cansados, né? Como a própria população, mas não é momento de baixar a máscara, que nem eles estão falando, né, Andréia? Exatamente, então, nós temos ali a parceria do nosso diretor técnico, o Dr. Ezequiel, que tem acompanhado muito de perto todas as situações e as decisões também, né, Dr. Ezequiel, em relação a todos os passos que se dá dentro da instituição. Então, nós temos sempre o apoio do diretor técnico, do nosso diretor clínico, Dr. Augusto Sgarioni, da nossa coordenadora de enfermagem, a Ana Paula Toigo, da nossa coordenadora da parte de controle de infecção, a Aline Eberle. Então, a gente tem uma equipe muito grande trabalhando. Nós temos a doutora Viviane Buffon, que é infectologista, que também nos assessora, ela é infectologista do Hospital Geral. Então, a gente tem uma equipe grande trabalhando, pensando, né, para que todas as ações saiam da melhor forma possível para a gente atender a nossa comunidade de Flores da Cunha e Nova Pádua e também a nossa região, né, que nós somos referência também para outros municípios. Nós estamos acompanhando os números desde abril, começamos a monitorar esses números e realmente eles começaram pequenos em abril, eles tiveram uma elevação no mês de agosto, uma queda no mês de outubro, uma nova elevação em novembro e agora os números que eles vêm se apresentando de uma forma bem diferente, né? Realmente bem preocupante. Já na quarta-feira passada, nós começamos a nos reunir novamente, né? Com toda a nossa equipe, no sentido de um alerta de pensar, então, em montar novamente a estrutura COVID, principalmente no sentido de que nós estávamos atendendo a nossa população no pronto-socorro, todo mundo no mesmo setor, pacientes suspeitos de Covid e também pacientes de outras patologias, né? Então, nós sentimos essa movimentação, os médicos de pronto-socorro também começaram a se paramentar e ter que atender esses pacientes no mesmo setor, né? E foi ali, então, que no sábado, com o aval da diretoria do hospital, com o aval dos nossos diretores médicos, nós começamos a estruturar no estacionamento da ambulância, onde entram os pacientes com ambulância SAMU, ambulância branca e também as ocorrências policiais, nós começamos a estruturar novamente uma sala de espera para atendimento COVID, né? Diferenciando esse atendimento. O que nós temos de números, Sil? Eu vou falando, se vocês querem também interromper, perguntar ao doutor, Tá. né, doutor que tem participado. Eu só queria dar uma parte, assim, que independente de que a gente vai chamar, se é um novo pico, se é o segundo pico, segunda onda, o que quer que seja, o que é importante é que a tendência mudou e mudou de forma drástica nessas últimas semanas. E mais do que procurar um culpado, vários culpados para tudo isso, é que é um problema que está surgindo na nossa frente, a gente precisa lidar com ele e precisa resolver. Não tem como acusar alguém de ser responsável ou não, porque é uma coisa nova, é uma experiência nova e as coisas vão acontecendo de forma dinâmica e as situações vão mudando. Então, hoje a gente está se defrontando com uma nova realidade que está mudando muito rápido. E a nossa preocupação é que se a gente não tomar uma atitude rápida e talvez agressiva, a gente vai ter problemas muito maiores no futuro muito próximo. Sim, é verdade. É porque assim, a gente sentiu que a população, enfim, né, o cansaço acabou relaxando um pouco na questão do isolamento e com isso também aumentaram muitos os casos, né? Porque aqui em Flores, inclusive, a gente vê bastante pessoa na rua, né? Bastante aglomerações, não só aqui, mas na cidade toda, né? No país todo, a gente vê isso acontecendo e de que como se estivesse todo mundo voltando ao normal, mas o vírus permanece, né? Então, as medidas precisam ser dada continuidade nas medidas de prevenção. Inclusive, os atendimentos que eu vejo as pessoas reduzem o horário de atendimento, ele deveria ser ampliado, porque daí tu consegue espaçar e dar mais oportunidades para as pessoas procurarem o estabelecimento, por exemplo, o banco, né? Fica cada vez mais restrito o acesso ao banco, e aí as pessoas se aglomeram todo no mesmo horário, se ele tivesse estendido, né? Então, são coisas que a gente não consegue entender, são medidas que eles têm que seguir,
mas que ao invés de ajudar, eu acho que não são tão favoráveis. É que é sempre mais fácil falar que uma coisa não deu certo depois que ela não deu. Talvez a ideia seja justamente o contrário, seja de dificultar o acesso das pessoas e, com isso, estimular que elas não saiam, fiquem em casa. Às vezes o efeito sai ao contrário, mas se é justo ou não condenar a tentativa, aí é outra coisa. Sim. Andréia. Gancho, na verdade, exatamente isso, né? Essa questão ali da contaminação, que foi uma preocupação, porque hoje nós temos 126 funcionários dentro do hospital, né? Distribuídos em toda a parte de higienização, a parte de alimentação, técnicos de enfermagem, enfermeiros, a parte administrativa de recepção, e nós tínhamos muita preocupação, principalmente ali no pronto-socorro, de contaminar as equipes. E nós começamos a ter algumas baixas, tá? De enfermeiros, de técnicos, do pessoal do administrativo. Então, o intuito de separar esse atendimento foi justamente quando nós procuramos o prefeito, nós falamos, não aumentou tanto o movimento, mas nós precisamos preservar as pessoas que vêm nos procurar e também a nossa equipe aqui no hospital, porque se nós precisarmos contratar técnicos e enfermeiros neste momento, a região está contratando. Nós temos hospitais grandes que estão montando os novos leitos de UTI, eles estão precisando de profissionais. E a gente também acabou perdendo alguns profissionais para Caxias do Sul. Então, assim, é o momento de preservar as equipes, respaldar as equipes, para que nós possamos enfrentar essa continuidade da pandemia, né? Então, pegando o gancho ali da contaminação, né? Vocês querem que eu vá passando os números dos atendimentos desde o início? Eu acho que nós podíamos ver, Andréia, a questão assim, um comparativo nesse momento que a gente teve hoje, por exemplo, né, 76 casos confirmados. Nesses últimos dias que teve um aumento bem agressivo, a gente pode dizer que ele foi muito maior do que o pico que teve lá em outubro, os primeiros picos que deu de contaminação em Flores, foi muito maior agora. Foi, na verdade, assim, hoje nós estávamos hoje de manhã, tá? Nossos indicadores são fechados sempre de manhã, então, com 9 pacientes internados COVID, tá? Sendo que no maior pico em agosto, nós tínhamos no máximo 6 pacientes, nós nunca tínhamos passado de 6 pacientes. E hoje nós tínhamos 9 pacientes, nós tínhamos 5 positivos e 4 suspeitos aguardando o resultado, né? Então, realmente, a gente vê um número de internações maiores já agora no mês de dezembro. E número de termos são os termos que as pessoas recebem quando elas são suspeitas COVID, elas assinam um termo de isolamento domiciliar. Em agosto, que foi o pico maior de atendimento nos nossos gráficos, nós tínhamos uma média de 8,74 termos por dia. Hoje, do dia 1º ao dia 15 de dezembro, nós temos uma média de 11,53 termos por dia. Então, a gente vê ali um acréscimo bem significativo ali, né? Em torno de 30% em relação aos termos, sendo que nós estamos no 15º dia do mês, né? Então, a gente tem todo ali mais 15, 16 dias. É que é importante salientar que isso é uma comparação com o que se achava que era o pior de tudo. Pois é. Exato. Bem agora, nesse momento que está se mostrando maior que aquele em agosto, a gente não está tendo tanto a questão do isolamento, né? As pessoas não estão mais cumprindo que nem foi naquela época, porque passou a sensação de que não é uma coisa tão séria, até não afetar alguém da família, onde tu consiga realmente perceber o quanto isso é sério, né? E a gente perdeu também muitas pessoas nesse período. Nós tivemos muitas vítimas também pelo Covid, né, Andréia? É isso que nos preocupa. Depois o doutor pode falar dos protocolos com propriedade, né? Porque eu falo mais da parte administrativa. Mas é o que nos preocupa porque nós somos um hospital de média a baixa complexidade. Nós temos sim os equipamentos que vieram, tanto do centro empresarial quanto da prefeitura. Eles estão aqui à disposição da comunidade. Nós temos leitos de retaguarda montados.
só que hoje a gente mantém um paciente até aguardar uma transferência para uma UTI em Caxias, né? E os dados se mostraram muito preocupantes no final de semana. A taxa de ocupação, ela praticamente nós não tínhamos mais leito para transferir paciente para os convênios. Paciente convênio praticamente estava zerado, né? Nós tivemos uma situação muito grave no sábado. E SUS também, o SUS ele tinha um pouco mais de leito do que o privado, mas também já começava a preocupar. Até porque esses leitos de Caxias, que nós dependemos, eles atendem uma região ali de em torno de 1.500.000 pessoas, né? Então, tu tem ali 10 leitos disponíveis entre privado e o Sistema Único de Saúde. Realmente, eles são muito poucos. Eles atendem quantos municípios, toda a região aqui, Andréia? 49 municípios. 49. Isso. Então, Tá. nós sabemos que tem alguns hospitais que acabaram abrindo também alguns leitos de retaguarda, mas os leitos que realmente hoje a gente depende, né? Tem Farroupilha também que nos atende, mas que foi para onde nós conseguimos encaminhar a paciente que estava aqui aguardando, mas realmente nos preocupou muito o final de semana. Depois, durante a semana, foram abrindo alguns leitos no Hospital da Unimed, foram abrindo leitos, tá para abrir agora no Hospital Geral e no Virvi Ramos, que vai nos deixando uma situação um pouco mais tranquila, mas não tranquila como o doutor falou, né? A gente não sabe ali na frente de que forma vai se apresentar a situação. A preocupação é muito grande por causa das festas agora de final de ano, né? Uma preocupação é justamente essa, porque a gente tem observado, desculpa, André, a gente tem observado que nesse momento, assim, a grande maioria de doentes está acontecendo com pessoas mais jovens. Tá? Então, apesar de a gente ter observado um aumento do número de internações, existe um crescimento muito maior de casos de pessoas em casa, doentes em casa, porque são essas pessoas mais jovens que agora, feriadão, eleição, coisas, verão aparecendo e tal, começaram a sair, até pela própria flexibilização das medidas do governo. Então, é essa população que está adoecendo agora. E com as reuniões e confraternizações de final de ano, de Natal e Ano Novo, o receio é que essas pessoas mais jovens acabam transmitindo isso para pessoas de mais idade, de maior risco, e que isso acabe, num futuro, em algumas semanas, isso acabe se transformando num número gigante de internações hospitalares. Esse é o nosso receio. E por isso a nossa preocupação em que as pessoas se conscientizem agora que precisam tomar cuidado, precisam manter a vigilância nos cuidados de prevenção, porque é a única maneira efetiva de barrar a progressão da doença mesmo. Sim, porque em tese os de meia idade, os jovens, não teriam tantos problemas para chegar numa UTI. Em tese, né? Porque muitos acontece. Mas esses transmitem para os idosos que depois vão precisar desses espaços que talvez já estejam ocupados, né? Que são os que mais necessitam normalmente de internação, né, doutor? É que essas festas de final de ano são momentos de confraternização familiar, né? Aí se reúnem pai, mãe, avó, bisavó, né? E são essas reuniões, esses encontros que a gente está um pouco preocupado. E também as confraternizações profissionais, né? Ambiente empresarial, às vezes as empresas, elas formalmente não fazem confraternizações, mas os funcionários de forma informal se reúnem, confraternizam. Isso também é outra preocupação, porque isso também é um ambiente que propicia o aceleramento da propagação do vírus, né? Eu estava também escutando hoje umas reportagens que a maior transmissão se dá pela saliva, né? Então, é nesse momento da festa, que até criticaram quando o governador falou que não podia ter muitas pessoas próximas bebendo, conversando, mas é que é dali que vai, né, a maior transmissão, né, a carga viral, ela se transmite, assim, mais pela saliva, né, doutor? Então, tu tá conversando, tu tá bebendo, tu não se dá conta que tu tá perto da pessoa e aí pode ser que aconteça a transmissão. Foi uma coisa que a gente foi aprendendo com o passar do tempo e que hoje se sabe com alguns trabalhos também, é que uma coisa que se achava, que é aquela forma de transmissão de pré-doença, né, o indivíduo pré-sintomático, isso praticamente já caiu por terra. Então,
as pessoas elas não transmitem vírus antes de ficarem doentes. Isso é uma coisa que se aprendeu. Outra coisa é que é muito difícil a transmissão fora dessa forma por gotícula de saliva, que dá quando as pessoas se aproximam, por contato em superfície. Isso aí é muito difícil haver contaminação. Inclusive, hoje já se discute se vale a pena despender dinheiro, por exemplo, com desinfecção de local público, de ambientes, ônibus, metrô, praça pública, porque a probabilidade de contaminação é muito baixa, é muito difícil. Que se deveria, talvez, usar esse dinheiro para outras formas de prevenção. Mas, enfim, a gente vai aprendendo com isso. O que talvez está faltando são, muitas vezes, as pessoas elas não confiam no sintoma, que muitas vezes é muito frustro no início, né? É uma febrícula, é uma coceirinha na garganta, é uma tossezinha, e a pessoa espera 2, 3 dias para pensar no coronavírus, e nesses 2, 3 dias ela está transmitindo. E às vezes ela vai numa janta, vai numa festa de família, vai numa reunião, e aí tira a máscara, e aí que o vírus se propaga. Mas nesse caso, desses primeiros sintomas, também não vai já ter um teste que te garanta se tu tá ou não tá, né? É isso que também dificulta um pouco, né? Sim. Justamente por isso que o vírus está se disseminando de forma descontrolada, né? Doutor, como é que estão os protocolos, então, do hospital? E o mesmo do hospital é o mesmo que também é praticado na rede municipal? Lá do início, vocês tinham um protocolo, ele sofreu alguma alteração? Agora, como é que está essa questão dos tratamentos precoces, que também está se falando muito, né? A profilaxia, que então ela já é usada para outras doenças, e a gente vê muitos médicos hoje falando sobre isso, e o objetivo dessa live também era a questão de dar informação, porque a gente está com tanta informação que ela acaba se tornando uma desinformação para todos, né? E não tem uma pessoa que não recebeu um vídeo no grupo do WhatsApp ou no seu próprio WhatsApp particular de situações, né? Que isso faz bem antes, isso não faz bem. Como é que está essa situação, doutor? Bom, a Secretaria de Saúde tem seu modo de lidar com o problema, e o atendimento no hospital também, tá? Não vou aqui querer defender um ponto de vista ou outro, mas existem 2 correntes hoje que são aceitas, né? Uma que defende o tratamento precoce, apesar de não ter muito dado científico assim, de peso para suportar isso. E existe aquela outra linha que diz que, como não existe dados confiáveis que confirmem isso, que não tem por que fazer tratamento precoce ou tratamento preventivo se não tem nenhum dado científico que suporte isso. Então, tanto o nosso hospital como a Secretaria de Saúde, ela disponibiliza medicamento. Tá? Aliás, o hospital não, porque os atendimentos geralmente são particulares ou por convênio. Mas como é que funciona na Secretaria de Saúde? Assim, apesar de ter uma portaria do governo que incentive, que estimule o tratamento precoce, a Secretaria Municipal optou por deixar livre negociação, vamos dizer assim, conversação entre paciente e médico, certo? O médico vai expor o que tem disponível, vai falar dos prós e contras, e eles vão decidir juntos se vai ser usado ou não, certo? Se o médico, em conjunto com o paciente, decidir usar, a Secretaria Municipal disponibiliza a medicação e o paciente assina um termo de responsabilidade pelo uso, certo? No hospital funciona mais ou menos parecido, só que aí, como é particular ou por convênio, a pessoa, se não estiver satisfeita com o atendimento, com a posição do médico, ela pode procurar um médico de confiança dela, mas funciona mais ou menos da mesma forma, assim, avaliado de caso a caso entre médico e paciente. E isso do tratamento precoce, ele vem só a partir de agora, dessa nova resolução, ou lá no início não tinha isso, né? Mas já existiam grupos defendendo o uso e já fazendo, algumas prefeituras já estimulando. Agora tem essa portaria do governo também, mas não tem. Por outro lado, assim, muitas sociedades de peso, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Infectologia,
e a Sociedade Brasileira de Pneumologia, assim, embasada com um respaldo de sociedades internacionais, de que não tem que dar. Não tem que dar porque não tem os trabalhos que foram feitos justamente para avaliar isso, eles deram, a maioria deles, como resultado nulo. Quer dizer, não tem vantagem nenhuma em usar medicação para prevenção e para tratamento precoce. Então, a coisa é muito controversa. Cada um defende, cada um tem argumento para defender o seu lado. Né? Sim. E hoje, no hospital, como que funciona se chega um paciente com Covid com suspeita? Vocês já solicitam um exame e ele vai para isolamento? Suspeita, não, funciona mais ou menos igual, assim, no hospital e na Secretaria de Saúde. O paciente com suspeita, ele assina o termo de isolamento dele e da família, e entre o terceiro e o quinto dia, eles fazem PCR. Daí, a prefeitura, eu não sei se chama, ou se vai no domicílio fazer, mas é feito o exame de PCR. Daí. Sim, que o secretário de saúde falou que está livre demanda agora também esse teste, se não tem o teste aquele que é dos 10 dias que precisa esperar, se a pessoa não tem sintomas muito graves, no caso? Sim, mas aí a pessoa tem que ficar em isolamento, né, durante esse tempo, e daí, a partir do 10º dia, ela pode fazer o teste rápido, a sorologia, mas aí a grande maioria já vai ter passado o período de transmissão. A partir dos 10 dias, praticamente ninguém mais transmite vírus. É mais por uma questão estatística daí. Ah, tá. E no caso, tem fases da doença? Como é que funciona quando ela está em tratamento? Hoje, que tipo de situação vocês precisam transferir para Caxias? Até que ponto vocês conseguem atender no hospital aqui em Flores? Aí são critérios médicos, né? Na verdade, a necessidade de transferência, ela se baseia basicamente na questão respiratória, que é a necessidade de cuidado intensivo por precisar de ventilação mecânica. Então, são alguns parâmetros que demonstram que a pessoa ou necessita, ou tem uma grande chance de necessitar a curto prazo de ventilação mecânica, então o médico já trabalha com a probabilidade de transferência do paciente daí. A ventilação mecânica que tu fala é a intubação, né? Intubação, daí, sim. Isso não é feito aqui. Aqui só tem os respiradores que, no caso, auxiliam na melhora do paciente. Não, o respirador, ele é um aparelho para fazer ventilação mecânica. Tá? Ele faz parte de todo um cuidado intensivo. Agora, geralmente, o paciente de coronavírus, quando ele evolui mal, o que mais vai demandar urgência é justamente a questão ventilatória. E para precisar ser entubado e receber o auxílio do ventilador mecânico. Né? Claro que, junto com isso, ele precisa também ser sedado, anestesiado, vai ficar num coma induzido por droga, e aí com isso vem um monte de cuidados, que isso, idealmente, deve ser feito dentro de uma UTI. Ah, tá certo. Tem o pessoal que está interagindo com nós aqui na live, a gente tem agora 120 pessoas assistindo ao vivo, né? Tudo colorado. Olha só, o assunto está muito, como é que eu vou dizer? As pessoas estão preocupadas, sabe? Porque eu também recebi muitos questionamentos da população de que precisa se tomar alguma atitude, a questão também de fiscalizando, né, essas aglomerações, eu acho que precisa muito isso, porque a gente está tentando de todas as formas na conscientização, mas chega um momento que não está dando certo, né, que precisa se passar por uma parte mais drástica. Uma coisa que é muito importante, que as pessoas precisam se conscientizar, é que muito, muito mais importante do que tratamento precoce, tratamento preventivo, o que funciona, o que dá resultado é isolamento social, lavar a mão e usar máscara. E distanciamento. É isso. Daí não transmite, não pega. Diferença. Doutor, eu tenho uma questão aqui, ó. O Felipe Salvador, ele escreveu o seguinte, vamos ler aqui junto, ó. Não estaria na hora do município, junto com o hospital e comunidade, pensar em aderir à portaria 1802 e instalar leito de UTI emergencial em Flores, como fez Canela e Garibaldi? Já que me parece que a referência a Caxias, mesmo que o município repasse valores, não vai dar conta.
A questão da UTI é uma questão que sempre volta, né, nesses momentos angustiantes, assim. E a André também talvez possa me ajudar. Foi iniciativa minha, quando a gente começou começar a falar de coronavírus, e se começou a ouvir algum questionamento a respeito de UTI, de levar ao poder público essa dúvida e sugerir que se fizesse um estudo de viabilidade de implantação de uma UTI em Flores da Cunha. Então, foi um estudo bem feito, detalhado, e não sei se cabe aqui agora espaço a gente falar a respeito disso, mas essa preocupação é pertinente, e faz parte da nossa preocupação diária também. Mas o estudo demonstrou que, no momento, assim, é inviável a implantação de uma UTI em Flores da Cunha, até porque até a gente conseguir deixar uma UTI funcionando, provavelmente a pandemia já passou, já faz muito tempo, né? A questão de estrutura que precisa montar e também no momento a gente não tem profissionais. Espaço, a gente teria que começar a construir um espaço físico para implantar uma UTI. O hospital não tem nenhum local que pudesse ser adaptado para uma UTI. Já começa por aí o problema. Sim. E, André, a questão financeira também do hospital nesse momento de pandemia, mesmo recebendo recursos, né, do município, de entidades, né, a nível estadual, federal, o hospital também deixou de fazer muitos serviços, né, prestar muitos serviços, atendimentos à população. Mantém o hospital em pé também, né, porque o hospital, ele presta um serviço, recebe um recurso e reverte novamente no hospital em melhorias, em equipamentos, em pessoal. E nesse tempo todo, o hospital também deixou de fazer muitos procedimentos em função da pandemia, né, Andréia? Exatamente, né? Então, realmente ali a questão do estudo, o doutor Ezequiel foi um dos primeiros que se preocupou com essa situação, quando, principalmente agora que nós entramos nesse ano com a questão da pandemia, e nós tivemos um apoio muito, muito importante do Sandro Junqueira, que é o diretor do Hospital Geral, e tem conduzido muito bem a questão da pandemia ali no hospital, né? E realmente, e a questão é que a gente vem conversando ali com os hospitais do Sindberf, nós fazemos parte de 18 hospitais aqui na região, onde a gente troca ideias, informações, e todos os hospitais acabaram perdendo muitos serviços com essa pandemia. Nós perdemos, assim, em cirurgias, até nós levamos esse assunto para a Câmara de Vereadores no mês de setembro e apresentamos também, né? Nós perdemos ali até novembro 34,7% a menos de cirurgia. O que representa isso? Nós fizemos de janeiro a novembro 1.200 cirurgias a menos, Sil. É bastante. Então, isso é um impacto muito grande na questão financeira da instituição. Então, esse recurso ele deixou de entrar, justamente nós somos um hospital filantrópico para poder reverter esses recursos em folha de pagamento, em benfeitorias na nossa instituição, em pagamento de profissionais médicos, né? No centro de diagnóstico por imagem, para ter uma ideia, nós deixamos de atender, atendemos menos do que o ano passado, 63,36% de janeiro a novembro. Isso quer dizer 7.250 exames a menos realizados dentro do hospital. Isso é complicado porque tem a questão médica também, doutor, que a gente percebe que as pessoas estão deixando de procurar os atendimentos para não estar muito circulando nesses locais onde tem o vírus, né? E acaba do problema em outro lugar também, né? Para algumas pessoas que deixam talvez de fazer tratamentos, quem estava fazendo, a gente viu, outro dia eu tive lendo também a questão de quantas pessoas estavam parando de fazer radioterapia, são situações complicadas, né? Para quem está doente também nesse momento. Que não poderiam deixar de fazer o seu exame, mas acabam, né, doutor Ezequiel, postergando, né? Deixando para fazer mais adiante, né? O que a gente tem visto, pelo menos talvez seja só particularmente no meu consultório, mas aconteceu de muitas pessoas, principalmente idosas, que elas foram empurrando a sua visita para o final do ano, né, achando que a coisa ia estar mais tranquila, e deixaram de fazer exame, deixaram de controlar direito a pressão e tal, e agora estão entrando em surto porque a coisa está fugindo do controle,
e eles estão ficando sem remédio, ficaram um ano inteiro sem fazer exame, sem consultar, sem visitar médico, e está se tornando um problema também isso. Nossa, Sim, é muito assunto, né? até mesmo o pronto-socorro, nós atendimos em média 4.000 pacientes mês no nosso pronto-socorro. No mês de abril, nós atendemos, aqui eu tenho os gráficos, 1.400 pacientes. Tu tenta imaginar, isso aí é um número, sim, perto dos 4.000. Mês passado, nós voltamos a atender 13.000 pacientes, então deu uma melhorada no mês de novembro, e agora nós estamos monitorando as informações dos indicadores de dezembro. Mas o pronto-socorro teve uma redução, pronto-socorro, que seria um atendimento de urgência, Que em urgência. 41,26%. Isso representa 17.000 atendimentos a menos. Nossa. Então, é muito atendimento a menos do que a gente fazia em relação aos anos anteriores, né? Então, Deixa eu ver aqui Esse quem está esse é um comentando. fenômeno que a gente observa Pode. por tudo, né? Não é exclusivo de Flores da Cunha, né? Sim, sim. Para a gente sabe que isso é geral, em todos os lugares tem as suas peculiaridades, mas a gente aqui em Flores sente, né, por a maioria se conhecer também, né, todo mundo fica um pouco assim preocupado com o que está acontecendo e a gente quando vê depoimentos assim fica muito feliz, ó, que nem da Fátima. Parabéns a toda a diretoria, coordenação, médicos, equipe de enfermagem, da limpeza, Copa, Raio-X e recepção desse hospital Fátima de Flores da Cunha. Fui paciente Covid ali, 10 dias, e só tenho gratidão. Pessoas com foco, determinação e muito conhecimento, aliados ao amor e à profissão ao ser humano. Nota 1000 para todos, gratidão sempre. É porque o paciente, quando entra, doutor, que chega num estágio que precisa ficar internado, ele não fica poucos dias no hospital. Esse é um dos grandes problemas, né? Principalmente em UTI, são internações prolongadas de meses, nunca semanas. Sim. Então, isso acaba impactando de forma bem importante assim, a taxa de ocupação. E esse é um dos motivos que o sistema de saúde em Caxias está colapsando, porque as UTIs elas ficam lotadas e os pacientes permanecem internados por muito tempo, né? Deixa eu ver mais quem que está comentando aqui. Aqui o Beto Finger comentou da questão da UTI, né, para 10 leitos em torno de 700 mil o mês, que precisaria ter um investimento. Estrutura para instalação em torno de 6 milhões. Bem que gostaríamos de conseguir. Esse diagnóstico foi realizado pela universidade, sim, que nem a Andrea falou. E o doutor também falou que precisaria ser construído, então, uma estrutura nova, que o hospital não tem como adequar um espaço para ter ali a UTI, né? A Joaneta também. Como passei pelo Covid, acredito sim que o tratamento precoce, bem como o tratamento preventivo de fortalecimento da imunidade, é imprescindível para combater a doença. A questão da imunidade tem se falado muito também, né, doutor, de com a imunidade em dia para não deixar o vírus entrar. Isso é uma coisa importante, assim, quanto mais saudável a pessoa tiver, maior a chance dela evoluir bem e ter uma evolução sem grandes percalços, né? Então, por isso que se fala que as pessoas não devem deixar de visitar o médico, de manter a saúde em dia, porque quanto mais descompensada e descontrolada tiver, se ela tiver a doença, maior risco vai ter de a doença evoluir de uma forma mais grave. Tem um outro lado, eu acho que as pessoas não sabem, enfim, né? Mas que a classe médica ela vive um momento de pressão muito grande por causa dessas questões, né, doutor? Que não tem uma coisa, muitos estudos, né? Fica uma coerção assim, né, na classe médica, porque se um doutor fez de um jeito ou fala de um jeito, já saem acusações. Tá sendo um momento difícil também lidar com isso, né? Que na verdade é difícil para as pessoas também entenderem que às vezes vão ficar sem tratamento por uma coisa. É difícil as pessoas aceitarem isso, então isso já é outro fator. Tem a questão psicológica também, que muitas vezes a pessoa só achando que ela está tomando alguma coisa que vai melhorar ela, já acaba tendo esse efeito que às vezes as pessoas não consideram.
E é uma coisa nova. Talvez no futuro se saiba mais e tenha algumas outras drogas que talvez não tenham sido testadas ainda ou estão em avaliação de teste e que a gente tenha algum resultado melhor, mas, na verdade, são umas coisas muito controversas ainda. Não tem nada de tratamento específico que seja seguro e eficaz para todo mundo. Uhum. Aqui uma pessoa pedindo por que tanta demora para fazer o teste. Então, cabe a gente, né, dar uma explicação novamente dos tipos de teste e quais os prazos para eles acontecerem, né? Sim, o melhor teste, que é chamado padrão ouro, hoje é o PCR, que é aquele que é feito na mucosa nasal, do SWAB, aquele algodãozinho. Mas precisa de um certo tempo do vírus se multiplicar, porque o exame é para detectar justamente a partícula do vírus na mucosa respiratória. E para isso acontecer, precisa de no mínimo 3 dias. Por isso que se sugere que se faça o exame a partir do entre o terceiro e o quinto dia, mais ou menos. Esse é o motivo de ter que aguardar, porque para diminuir a chance de ter o tal do falso negativo, que a pessoa tem a doença e o exame dá negativo. A mesma coisa o de sangue, que também pode ser feito a partir do terceiro dia. Não, o exame de sangue só a partir do 10º dia. O exame de sangue já é para detectar anticorpo, que é o mecanismo de defesa do organismo frente a um agressor, que é o vírus. Então, o organismo tem que reagir, tem que produzir anticorpos e para ser detectado no sangue. Então, para isso demanda mais tempo ainda. Primeiro, o organismo tem que entrar em contato, tem que o vírus se reproduzir, o organismo tem que estabelecer o mecanismo de defesa, que é a produção de anticorpo, e aí, com o exame, a gente consegue detectar anticorpo, por isso que precisa de mais tempo ainda. Eu achei que o de sangue pudesse a partir do terceiro dia. Então, Não. esses que a gente faz no laboratório aqui particular, ele também é aquele do cotonete, que sai no terceiro dia, e o resultado fica pronto em 2 horas. Sim. Esse é um exame um pouquinho diferente, a tal do detecção do antígeno, que é uma partícula do vírus, que são esses exames mais rápidos, que não precisa requisição médica, tem até farmácias que estão fazendo já, que tem uma sensibilidade um pouquinho menor que o PCR. O PCR, ele detecta a partícula do RNA do vírus, né, que está no código genético do vírus, que é mais específico, que é o chamado exame padrão ouro, que tem menos chance de dar falso negativo. E esse de sangue, doutor, então, ele é confiável também? Esse que sai em 2 horas? O de sangue, aquele teste rápido, não muito. Ele também tem um percentual razoável de falso negativo, mas o que é importante é que, assim, é mais para fins de estatísticos, porque o exame deve ser feito a partir do 10º dia, e a partir do 10º dia quase ninguém mais transmite vírus. Então... mas doutor, as empresas aqui em Flores estão fazendo, de quase todos os funcionários, quando fazem esse de sangue, que vai lá para a UX, no laboratório. Se fazem a partir do 10º dia, porque a recomendação é que talvez fique 14, 15 dias em casa, e eles conseguem antecipar a volta dos funcionários antes. Tá? Mas é que eles estão fazendo, por exemplo, faz em todo funcionário no mesmo dia, independente se a pessoa está doente ou não. Não, aí não tem muita justificativa para isso, não. O que eles podem fazer é o exame do PCR, que é, por exemplo, o que fazem nos jogos de futebol, por exemplo, né? Times de futebol, antes de viajar, todos fazem o tal do exame do nariz. Esse aí que é uma estratégia até que, às vezes, é sugerida para pessoas que entram em contato, né? Tem um familiar que tá doente, por exemplo, né? Pegou coronavírus, fica isolado 5 dias e faz o exame do nariz, tá? Deu negativo, a princípio, a partir do 7º dia, não precisa fazer isolamento de 14 dias, conforme é sugerido. Tá. Desde que tenha esse... Fazer de forma indiscriminada o exame de sangue, geralmente ele só serve para fim estatístico. Geralmente ele é detectado a partir do 10º dia só. Mas então, doutora, é isso que eu vejo que está acontecendo. Daí um pouco a pessoa lá fez o exame, acha que está boa, está trabalhando, mas aí ela está com o vírus. Só que ela não tem sintomas. O exame pode, às vezes, assim, por alguma sorte, o exame de sangue detectar um pouco antes.
O problema que acontece é que o exame negativo antes não descarta que a pessoa tenha. Se der positivo, tu pode dizer que tem. Agora, se der negativo, o exame de sangue antes de 10 dias, não dá para dizer que a pessoa não tem o vírus. Isso preocupa muito, né? Porque a estratégia das empresas para manter o pessoal trabalhando é essa, né? Faz esse teste massivo no pessoal para ver se Mas tem alguém que está. Deve fazer o teste, o PCR daí, e não o teste de exame de sangue. Deixa eu ver aqui. A Vânia está pedindo, doutor, para saber se fiquei com anticorpos, é o exame de sangue, então, que é feito. Sim, é exame de sangue. Aquele que tem no teste rápido no posto. Esse é o teste rápido e o exame de sangue. É para detectar anticorpo, só que ele não diz se tem pouco, médio, bastante. Ele só diz se tem ou não tem. Então, ele é menos sensível. Tem mais falso negativo. Já o exame de sangue, aquele de laboratório, ele quantifica, diz a quantidade de anticorpo que tem. Então, é um exame um pouco melhor. Deixa eu ver aqui, a Liane Naiba. A live está sendo bem esclarecedora. Precisamos que todos se conscientizem, pois dependemos um dos outros. Acredito que muitas pessoas que trabalham na área da saúde devem estar exaustas. Com certeza, né? A população em si já está sofrendo, né, danos psicológicos com isso, porque a gente viu um aumento enorme de depressão e o consumo de antidepressivos no município, né, que a gente ouve das farmácias. E os profissionais, vocês, então, imagino como deve estar sendo difícil lidar com isso, né? E uma coisa que a gente está vendo também não é só o desgaste, é inexistência, está faltando mão de obra, está faltando fator humano para tratar. Com todos esses leitos novos de UTI que estão abrindo, existe uma demanda grande de médico especialista, de enfermeiras, técnicos de enfermagem, e isso está sendo difícil de suprir. Deixa eu ver aqui o Alex. Como biomédico, posso afirmar que a imunidade alta não se adquire num curto espaço de tempo ou apenas com um medicamento ou hábito. Nossa imunidade melhora ou piora com um conjunto de práticas. Por isso, o cuidado permanente da saúde é importante, independente do Covid ou não. Que muito se fala de começar a tomar vitamina D, e aí parece que já está livre, né? E a vitamina D, até ela atingir índices bons para considerar, né, doutor, vai longe, né? Não é uma coisa rápida. Não, isso ali é outra controvérsia, assim. O que a gente sabe, assim, que a vitamina D, ela está relacionada ao índice de saúde pobre, né? Eu digo pobreza de saúde. Geralmente pessoas que têm vitamina D baixa, ou populações que têm vitamina D baixa, elas estão mais sujeitas a alguns tipos de doenças, inclusive doença cardiovascular. Então, se pensou, bom, se tem vitamina D baixa e dá vitamina D, a pessoa vai deixar de ter propensão a ter doença cardiovascular. Não é bem assim. Se tentou fazer isso e não se conseguiu demonstrar que repondo vitamina D, a pessoa diminui o risco de doença cardiovascular. Então, o que se sabe é que provavelmente as pessoas que têm vitamina D, elas estão numa qualidade de saúde inferior das pessoas que têm vitamina D no nível adequado. São pessoas que saem se expõem um pouco ao sol, fazem pouca atividade física, talvez se estressam mais, têm uma alimentação ruim, e são pessoas que naturalmente estão mais sujeitas a doenças crônicas também. Agora, isso não significa, em contrapartida, que dar vitamina D para essas pessoas vai ficar tudo bem. Pois é. Porque é o que a gente vê, né? As pessoas estão preocupadas e estão buscando essas informações que vêm, né, de diversas fontes. Tá todo mundo testando, né? Vamos tentar. Mais ou menos assim, né, Andréia? Sim, na verdade, estava aqui prestando atenção, porque eu também vou aprendendo, né? O doutor vai falando, eu vou só levando também para as coisas que a gente também, para a vida e para os familiares nossos em casa, né? Então, estou aqui aprendendo com o doutor também. Doutor, aqui tem mais uma pergunta, olha só. A Rosângela Folchini está perguntando, e a ivermectina, então? Bom, a ivermectina está disponível na Secretaria de Saúde, tem nas farmácias, alguns médicos prescrevem. É uma medicação que está disponível. Tá? Alguns médicos são a favor, alguns não. Aí depende do ponto de vista que eu falei antes. Alguns usam para forma preventiva, alguns usam só para tratamento de sintoma,
e alguns acreditam que não adianta. Não adianta dar porque é uma medicação que demonstrou atividade só em experimentos em laboratório, né, que conseguiu reprimir a reprodução viral e tal, mas que quando se transferiu isso para estudos clínicos grandes, ela não demonstrou efetividade significativa. Agora, a gente já está em 50 minutos de live, né? Acho que mais ou menos, normalmente faz 1 hora. É muito assunto, realmente. A gente pode também retomar em outros momentos também, porque fica bastante coisa fora de falar também. Mas o que está no momento agora, que é a discussão maior, doutor, é das vacinas, né? Qual que é a tua opinião sobre isso? Inclusive, está se questionando ela ser obrigatória para a população, né? Então, vai tramitar alguma coisa assim também a nível federal para ser votado se é obrigatório ou não a vacinação. É uma coisa... a gente tem um pouco de receio, porque foram vacinas feitas a toca de caixa, é outra coisa nova que a gente não tem experiência, a gente tem que confiar em informações vindas de fora, mas eu acho ainda que é a melhor ferramenta que a gente tem. E a gente vai ter que acabar confiando. Senão a gente não vai sair dessa condição de medo e de prisão que a gente está. Sim, porque esse vírus ele não vai acabar, né, doutor? Ele vai... Agora já tem casos de reinfecção, então é bem provável que a gente vai ter que fazer essa vacina anualmente, assim como faz. Talvez seja até uma coisa boa, porque estava mesmo pensando nisso esses dias, porque daqui a pouco ela vai vir junto com as vacinas dos outros vírus da gripe sazonal, e se faz uma vacina e talvez até estimule as pessoas mais necessitadas a fazer a vacina da gripe comum. Sim, daí um pouco vai juntar essas vacinas, não sei se é possível ou não, mas que comece a reduzir um pouco isso também. Talvez seja uma maneira de fazer de forma conjunta a vacina de todos os vírus, se faz de forma anual, e acabe contribuindo para diminuir a incidência de formas graves de outros vírus, por exemplo, influenza, o H1N1, que ainda não deixou de existir, né? Uhum. Deixa eu ver aqui. Eu queria passar uma curiosidade também do número de pacientes que a gente atendeu no consultório COVID até o momento, sabe? Que eu acho que é importante. Sim, pode falar, Andréia. Falando que eu vou vendo os comentários que tem aqui. No consultório COVID aqui do Hospital Fátima já passaram 3.026 pessoas desde o início da pandemia. E se nós somos 30 mil habitantes, isso quer dizer que 10% da população passou pelo consultório COVID, tá? Não é pronto-socorro, é no consultório pessoas que passam com síndrome gripal, né? E suspeitas COVID, né? Então, até a metade agora do mês de dezembro, né? Então, praticamente 10% ali da nossa população de Flores da Cunha, né? Hoje nós temos ativos, então, quantos, que nós falamos ali só de quantos estavam internados, né, Andréia? Nós temos hoje, nos 14 dias de isolamento, agora estão dando 10 no pronto-socorro pela nova legislação, mas 158 pacientes nos últimos 14 dias, que é o que nós estamos computando. Só hospital, né? Não o total do município. Não, isso é os números nossos aqui do hospital, né? 158 pacientes. Aqui a Cristina está dizendo o seguinte, doutor: a maioria das pessoas acometidas por Covid tem alguma comorbidade, entre elas a hipertensão, tem algum fator específico? Não, tem alguns casos que você vê, no caso, né, aqui em Flores. Tem alguns fatores que estatisticamente aumentam a chance da pessoa ter doença mais grave. E aí, geralmente, são pessoas acima de 60 anos, diabetes, hipertensão, obesidade, doença respiratória. E, claro, quanto mais desses problemas tiverem, maior o risco. Mas hipertensão está entre os fatores de risco, sim, que aumenta um pouquinho. E quanto mais descompensada tiver a pressão, maior o risco. A Ana, ela é minha amiga, lá do IP. Ela ficou 60 dias na UTI em Caxias com o Covid. Entraram com ela mais 10 pacientes e só ela que sobreviveu. Ela é uma guerreira, Ana. Um beijo para ti. Parabéns pela live. Precisamos de mais lives iguais a esta, de informações para ver se o ser humano se conscientiza que o Covid é sério e traiçoeiro, pois estamos no momento
muito delicada e vejo pessoas sem os cuidados necessários. É isso que a gente tenta, né, com essa live também, mostrar para as pessoas que é um assunto sério, é um problema de saúde, é uma pandemia, as coisas não, o vírus não passou, a gente quer voltar à vida normal, mas a gente precisa voltar com esses cuidados que vão ficar para sempre até essa vacina aí não se, se mostrar totalmente eficaz. E a gente precisa da ajuda da população, a gente precisa que respeitem as medidas, quem está com suspeita que fique em casa, né? E essas aglomerações, principalmente dos jovens, tentar, de alguma forma, dentro das famílias, conversar para que isso não ocorra. A gente vê na praça até de madrugada ali, e esses jovens têm família em casa, então como é que fica essa relação, né, dentro de casa, que eles continuam vivendo o seu dia a dia, mas eles podem estar sendo transmissores para os mais idosos, né? Sil, nós também acompanhamos o painel Covid Caxias e eu tô com ele aberto aqui, que são o monitoramento dos leitos de UTI, né? E eu não sei se é pertinente colocar agora também nessa Sim, está live. circulando bastante nas redes sociais isso, né? De quanto está a taxa de internação. Isso, então assim, ó, para te ter uma ideia agora, o privado tá, a taxa de ocupação tá 93,68% com todos os leitos que foram abertos, tá? Agora nessa semana. Então isso quer dizer que 95 leitos são disponíveis de UTI na rede privada, nos hospitais privados de Caxias, e nós temos 89 leitos ocupados. Nós temos 6 leitos disponíveis para uma população ali de 1,5 milhão de habitantes, tá? Nossa. 6 leitos de convênio, tá? E no SUS, nós temos 81 leitos no SUS, tá? Que é daí dividido entre o Hospital Geral, Pompeia, Virve Ramos, 81 leitos e 77 ocupados. No SUS, então, quer dizer que nós temos ali também 6 leitos. Na verdade, não, nós temos 4 leitos disponíveis para o SUS, para uma região ali de 1,5 milhão de habitantes. Então, é bem preocupante, tá? Uma taxa de ocupação no SUS de 95,6%. Então, isso nos preocupa porque daqui a pouco nós vamos estar ali, né, doutor Ezequiel, e vão nos ligar que não estão conseguindo transferir um paciente de Flores da Cunha. Então, isso é muito preocupante. Aumentou a taxa de ocupação no privado, estava 88% hoje de manhã, e já foi agora para 93%, tá? E no SUS também ela estava mais baixa, tá? Ela estava em 93% e agora foi para 95%. Então, realmente, a população tem que se cuidar, nós temos que cuidar da nossa saúde e cuidar da saúde do próximo também, né? 2020 nos impôs a colocação de máscara, nos impôs essa restrição do convívio social, nos impôs ficar mais tempo na frente das telas, né? Como nós estamos hoje também. Mas ao mesmo tempo ele trouxe muitas coisas boas para o Hospital Fátima. A gente teve novamente toda a proximidade da comunidade, das entidades, das prefeituras que estão nos ajudando muito a tornar viável esse espaço que foi montado novamente, a Prefeitura de Flores e Nova Pádua. Então, assim, pedimos assim encarecidamente que a população nos ajude, sabe? É isso que nós precisamos, que a gente se dê as mãos e todos se ajudem para que a gente não tenha muita perdas de vidas, né? Então, Sim. vamos nos ajudar, né? Eu acho que é isso, né, doutor? Que a gente vem falando bastante. O objetivo da live era dar um pouco dessa informação de como está acontecendo aqui em Flores. A gente falou um pouquinho dos testes, como é o protocolo. Então, há essa negociação, né, do paciente com o médico. Se ele desejar o tratamento precoce, ele tem que negociar com o seu médico. Não está proibido, né, doutor, o tratamento precoce. Não. E é uma negociação entre médico e paciente, mas que antes de precisar ter isso, né, vamos evitar a contaminação, que seria o melhor para todos. Então, o objetivo dessa live era a gente apresentar isso, tentar esclarecer a população, ouvindo, né, das pessoas que estão vivenciando isso. É muito melhor a gente tirar a dúvida aqui, né, ao vivo, do que às vezes ler no jornal, ler a notícia, que aí não tem total acesso a toda a informação. Assim a gente tem como interagir e entender o que está acontecendo. Então, eu peço desculpa também a todos aí que acompanharam a live, que eu não consegui falar todos os comentários, tem enormes aqui a quantidade de comentários, a gente está com 160 pessoas agora ao vivo, eu agradeço imensamente aí por estarem nos assistindo, espero ter contribuído de alguma forma também para a questão de conscientização, de informação.
agradecer você, Andréia, né, por aceitar aí o convite ao hospital, né, de poder participar e esclarecer. Ao doutor Ezequiel também agradeço imensamente aí por aceitar participar dessa live. E a gente espera, então, que a população, aos poucos, né, vá percebendo que isso é necessário, a gente ter esse distanciamento, manter os cuidados. As questões econômicas, sim, são importantes, são sérias, tem formas da gente também amenizar isso, né? A questão da bandeira preta, eu vejo que ela sim tem essa questão de restrições maiores, mas, que nem eu falei, tem situações hoje muito controversas, onde num lugar fechado pode estar, num lugar aberto tu não pode estar. Então, são situações que deveriam ser mais decididas, né, dentro do município mesmo, com essa equipe que vocês têm do COI, né, que poderia gerenciar essas questões de funcionamento do município. E, principalmente, eu acredito que a fiscalização precisa, é urgente, porque até não sentir no bolso, que nem dizem, né, se não sentir no bolso, não vai ter mudança. A gente vê em outros municípios que tem multas, e as pessoas pagam, e a mesma coisa em lugares que cobram multa para quem está bebendo na rua depois das 10 horas, e funciona, é só uma questão de, né, dar o primeiro passo. Então, agradeço vocês por terem essa confiança em mim, né, de falarem aqui nessa live, e também de estarem contribuindo com o nosso município. Andréia, queres deixar mais algum comentário, alguma coisa que faltou a gente ter que falar, pode ficar à vontade. Na verdade, Sil, agradecer, te parabenizar por esse lindo trabalho, tá? E muito importante que tu faz para nossa comunidade. Agora também representando a nossa comunidade na Câmara de Vereadores, né? Representando as mulheres também, né, Sil? Então, e te agradecer, parabenizar pelo trabalho, a nossa oportunidade, né, de estar aqui hoje, eu representando a direção do hospital, o doutor Ezequiel representando os médicos também como diretor técnico, né, e poder levar um pouco de notícias, porque muitas vezes a gente está aqui dentro de quatro paredes e nós, mesmo tendo um canal de comunicação, muitas vezes nós não conseguimos atingir toda a população. Então, importantíssimo esse espaço, né, te agradecer mesmo e te parabenizar. Nós estamos de portas abertas para a nossa comunidade de Flores da Cunha, de Nova Pádua, para a nossa região. E se tiverem dúvidas também, podem entrar em contato com a administração do hospital. Nós estamos sempre à disposição. E você também, se precisar alguma coisa, né? Como tu tem esse canal todo com a comunidade, também, por favor, fique bem à vontade para nos questionar, tá? Muito obrigada. Doutora, aprendendo todo dia. Não, sim. Só algumas coisinhas assim para encerrar. Então, só dizer que essa onda nova, ela chegou, é real e chegou forte, tá? As pessoas têm que se conscientizar disso. Segundo ponto, que nós dependemos de uma estrutura de Caxias do Sul para transferência de pacientes em estado grave. Esse sistema está à beira do colapso, então é importante as pessoas se darem conta disso. E terceiro ponto, que ainda a forma mais eficaz, ou talvez a única, de conter o avanço da doença é medidas de proteção, é distanciamento social. Isso não quer dizer que tem que fechar loja, que tem que fechar comércio. O importante é evitar aglomeração. As pessoas têm que manter o distanciamento, têm que lavar as mãos e têm que usar máscara. É isso o principal. Então, tá. Quero agradecer novamente a vocês, a todos que nos acompanharam também, né, no Face. Não sei se eu consegui transmitir pelo YouTube hoje, porque o sistema meu não estava funcionando direitinho. Peço desculpas. E provavelmente, então, nos próximos dias, a gente vai fazer uma nova live também com a questão da Secretaria de Saúde, né, para falar também a parte do município. A gente sabe agora que eles estão em processo de transição com o novo governo, com diversas reuniões, então também a gente não pode atrapalhar esse momento. É fundamental para que todo o sistema, né, funcione e a gente não tenha nenhum prejuízo nessa mudança com relação à nossa saúde, que é fundamental. Agradeço imensamente vocês e a todos que nos acompanharam. Muito obrigada, gente. Até a próxima, então. Boa noite. Obrigada. Boa noite.